Do zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o direito processual penal é explicado sem complicação. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre lei processual penal no tempo. E o que quer dizer da lei processual penal no tempo, que está regulamentada no artigo 2º do Código de Processo Penal? Quais vão ser as normas processuais que vão incidir em relação ao processo que está em andamento? Em regra, em linhas gerais, isso é muito simples, Ricardo. O que vai incidir sobre o processo são as regras processuais que estão em vigor, que são do dia a dia, que estão vigorando o direito processual penal. Sim, a resposta seria muito fácil. Só que nós temos uma situação jurídica que ela precisa ser regulamentada. E ela é regulamentada justamente por esse artigo 2º do Código de Processo Penal, que é quando o processo se inicia, sendo regulamentado por uma lei, entretanto, durante o andamento do processo, durante o andamento processual, entra em vigor uma lei nova. Ou seja, em um único processo, você vai ter a incidência de duas normas processuais. Uma lei antiga e uma lei nova. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos aplicar? A doutrina nos apresenta dois sistemas. Primeiro sistema, que é o sistema da unidade processual. O que isso quer dizer? Que a lei que incidir no início do processo tem que ser a mesma lei que vai disciplinar o processo até o seu final. Ou seja, surgindo lei nova não faz diferença nenhuma. Entretanto, nós temos um segundo sistema, que é o sistema do isolamento dos atos processuais. E o que o sistema do isolamento dos atos processuais determina? Determina que, se o processo iniciar sob a vigência de uma determinada lei, lei A, entretanto, se durante o processo entrar em vigor uma lei B, uma lei nova, a partir dali, o processo vai ser regulamentado pela lei B, pela lei nova, ainda que a lei B seja prejudicial, seja pior para o acusado. E qual foi o sistema que o direito processual penal brasileiro adotou? O direito processual penal brasileiro, no seu artigo 2º, adotou o sistema do isolamento dos atos processuais. E o que isso quer dizer? Que se durante o andamento do processo surgir lei nova, a partir dali, o processo será regulamentado pela lei nova, ainda que a lei nova seja pior para o réu, ainda que a lei nova seja impéjus, ainda que a lei nova seja prejudicial ao réu. Isso que está regulamentado no artigo 2º. Nós chamamos de tempus rege acto, ou seja, o tempo rege o ato. Ou seja, os atos processuais serão realizados de acordo com a lei que esteja em vigor. Então, essa situação de direito intertemporal, em que duas normas incidem sobre o mesmo processo, ela é muito simples de resolver. Qual a lei que eu vou aplicar? Aquilo que estiver em vigência, aquilo que está vigorando, aquilo que estiver sendo o que está em vigor no direito processual penal. Simples e fácil. E aqui nós vamos fazer duas observações importantes. Ricardo, mas eu lembro lá do direito penal, que o direito penal fala o seguinte, que se durante o processo o crime mudar e o crime for pior, a pena for mais gravosa, a pessoa está respondendo por um crime, e durante o processo a pena desse crime agravar, a pena que era de 1 ano passar para 5 anos, eu não posso aplicar a lei nova, porque a lei nova é prejudicial para o acusado. Mas aqui nós temos que fazer a seguinte diferença. Lá é direito penal. Lá nós vamos estar regulamentando crimes. Aqui é direito processual. Aqui nós estamos regulamentando atos processuais. São situações diferentes. Lá no direito penal, você faz essa análise de valor com base na punição, com base no crime. E, logicamente, que se você praticou um crime e durante o processo surge uma lei nova tornando esse crime mais grave, você não pode ter a sua conduta agravada em razão da lei nova, em razão do princípio do direito penal, que
A lei só pode retroagir para beneficiar o réu. E nesse caso aqui, ela traz prejuízo para o réu. Resumindo, regras processuais penais, aplicação imediata, independente de ser melhor ou pior para o réu. Então, por exemplo, se entra uma lei nova falando que agora o réu não pode rolar mais 8 testemunhas, somente 3, eu vou aplicar imediatamente a lei nova falando, réu, quando chegar o momento de você rolar testemunhas, a partir de agora é somente 3 testemunhas, não pode ser mais 8. Ah, mas a lei me trouxe prejuízo. Mas a lei que te trouxe prejuízo é uma lei processual penal. Não é uma lei penal. Se fosse lei penal, eu não poderia alterar. Você teria direito a 8 testemunhas. Mas como é uma lei processual penal, você vai ter direito de rolar somente 3 testemunhas. Então, importante, lei penal, lei nova, somente se aplica se for melhor para o réu. Lei processual penal, regulamenta atos processuais penais. Eu aplico independente de ser melhor ou pior para o réu. Artigo 2º do Código de Processo Penal, princípio do tempus rege acto. E para finalizar, Ricardo, tem normas que elas tratam de direito penal e direito processual penal ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de lei mista ou lei híbrida. Caso da decadência, por exemplo. Está disciplinada tanto no artigo 38 do Código de Processo Penal, como também está disciplinada no artigo 137, 103 do Código Penal. E aí, nessa situação, como que nós vamos fazer? Já que ela tem incidência de natureza penal e de natureza processual penal, chamada norma híbrida ou norma mista. Nesse caso, nós vamos tratar ela como se fosse lei penal. A lei nova somente vai poder incidir se ela não trouxer prejuízo para o réu. Aí, se ela trouxer prejuízo para o réu, eu continuo aplicando a lei antiga. Então, lembrando, lei mista ou lei híbrida, em questão muito cobrada em concurso, não aplica o artigo 2º do Código de Processo Penal. Lei híbrida ou lei mista, nós vamos aplicar o instituto como se ele fosse de natureza penal. Só aplico a lei nova se ela não for prejudicial ao réu. Gostaram do conteúdo? É isso aí, pessoal. É isso aí que cai no concurso. Né? Essas maldades aí que vocês têm que ter análise e lembrar desses princípios e dessas regrinhas. É o que é cobrado. Né? A regra geral todo mundo sabe. Nós temos que lembrar, são das exceções. Ok? E lembrando que tem um PDF, material em PDF, de tudo que eu falei aqui. É um material, uma apostilinha simples, só clicar no link que está lá. Vai estar lá um esqueminha para você estudar, é o pessoal que gosta do material escrito. E lembrando também que a nossa próxima aula, nós vamos tratar do artigo 3º do Código de Processo Penal, que é a interpretação das leis processuais penais. Nós vamos falar de interpretação extensiva, de aplicação analógica, princípios gerais do direito. Ok? Até o nosso próximo encontro.